Agora a gente vai conversar com outro entrevistado também. Ele é o Alexandre Paiva. Ele tem um canal no YouTube. Ele vai estar com a gente daqui a pouco aqui no Plantão JVV News para falar sobre a questão da Lei Maria da Penha. Ele que entrevistou também o marido da Maria da Penha. Liga a câmera pra gente aí, Alexandre. Na verdade, eu estou com um probleminha aqui na câmera do meu notebook. Eu estou tentando entrar pelo celular, não está dando certo. Eu poderia participar via áudio mesmo, seria um problema? Claro, não, claro. Honestamente, a minha cara não é tão agradável assim também, para que seja... Não, claro. Pode participar via áudio sim com a gente. A gente vai colocar aqui, inclusive, uma imagem enquanto você fala. Bom, Matheus Cisnandi, a partir de agora, o entrevistado é todo seu. Alexandre, a gente teve uma entrevista com a advogada ontem, e ela falou sobre a Lei Maria da Penha, falou alguns pontos específicos. Eu dei também o contraponto, falando sobre, por exemplo, o caso do Sérgio Thompson Flores, que ele disse que era inocente, que foi vítima de armação. Também o outro caso específico, que era alguns casos também, né, como o seu, que eu citei, sobre a má utilização da Lei Maria da Penha. Você tem um artigo, né, do Juiz Brasil, chamado A Má Utilização da Lei Maria da Penha, que cita o desvirtuamento da lei. Eu queria saber, primeiro, qual é a sua opinião sobre a Lei Maria da Penha e outras teses da lei, e o que você achou da nova regulamentação da Lei Maria da Penha, dado em vista que agora, nesse momento, está para ser sancionado pelo presidente da República, Lula. Você acredita que a lei ficou mais forte, mais fraca? Como é que você avalia esse conceito? Perfeito. Inicialmente, quero agradecer a todos vocês aí pelo convite, Matheus, pelo convite para participar e bater um papo aqui com vocês no Plantão JVV. E já de cara eu respondo a tua pergunta. A Lei Maria da Penha, ela ficou mais agressiva contra os homens. Isso eu posso afirmar categoricamente. A lei, ela foi aprovada no Congresso Nacional antes de ontem, no PL 1604/2022, que nasceu no Senado Federal através da ex-senadora Simone Tebet, hoje ministra, e em urgência, urgentíssima, já foi aprovado no Congresso e está para a sanção do presidente. E muitas pessoas não estão se dando conta da gravidade que foi essa aprovação no Congresso Nacional essa semana. Isso vai repercutir muito ainda, muitas pessoas vão sofrer por conta disso. Nessa nova atualização da Lei Maria da Penha, as pessoas, as mulheres, podem pedir uma medida protetiva contra os homens, qualquer que seja o motivo, não interessa qual que é o motivo e qual que é também a pessoa da família que está colocando risco, supostamente colocando risco a mulher, pode ser a irmã dela, pode ser a mãe dela, qualquer pessoa na família. E qualquer motivo. Inclusive também, quando envolver a disputa em relação a bens, em um divórcio, por exemplo, as questões envolvendo a guarda dos filhos, se a mulher, em dado momento, dizer que está se sentindo ameaçada, porque o pai está querendo, por exemplo, ter um tempo maior de convivência com os filhos, ela pode chegar numa delegacia e pedir um boletim de ocorrência. Aí as pessoas me dizem assim, mas pai, isso já podia, isso já acontecia. Sim, era quase impossível um delegado negar uma medida protetiva. Hoje, é impossível. Porque a palavra da mulher, ela é superior à lei, inclusive. Nesse PL, lá diz que é o seguinte, a acusação da mulher não precisa ser nem crime, não precisa nem ter lei existente com relação ao que ela indicar que supostamente o homem tenha feito contra ela. Ou seja, a mulher, ela está superior à lei, ela está superior ao delegado, o delegado perde a função dele, que é avaliar ali a situação, ele fica um ente inútil na situação, o Ministério Público não vai mais precisar ser acionado, um juiz não vai mais precisar ser acionado, antigamente tinha todo esse trâmite, que muitas vezes demorava um dia, 2, quando no máximo, né? Hoje vai ser automático, a mulher pode, na casa dela, no notebook, no computador dela, entrar lá, fazer ali um requerimento de uma medida protetiva de urgência. E o homem vai ser retirado da sua casa imediatamente. E muitos homens vão sofrer porque eles nem vão ficar sabendo que estão com a medida protetiva, por exemplo, de repente vai bater a polícia na porta da casa dele, vai levar ele preso, porque ele está infringindo um espaço que ele nem sabia que ele estava infringindo. Ou seja, os objetivos dessa lei nunca foram para proteger mulheres. Essa é a minha opinião com relação à Lei Maria da Penha, já respondendo a sua outra pergunta. É uma máscara, é uma farsa, porque basta a pessoa pensar o seguinte: nós ouvimos na mídia e nas redes o tempo todo dizendo o seguinte: a violência contra a mulher só aumenta. Então, isso significa que as leis não têm surtido efeito. Não tem sido, para quem tem sido proposta, as leis não têm surtido efeito a qual elas se propõem. Então as pessoas têm que avaliar isso e pensar, será que essas leis realmente elas estão sendo feitas para a proteção das mulheres ou para avançar uma pauta política ideológica de extermínio dos homens? A palavra é essa, porque o feminismo deixa muito claro que elas precisam acabar com o patriarcado. O que é o patriarcado? É o pai, é a figura paterna, é a família, onde é uma família que é constituída, né, segundo aquela tradição que nós conhecemos, onde o homem, ele é, digamos assim, o cabeça da casa. O feminismo deixa claro que o intuito delas é destruir esse módulo, essa forma de visão social. E isso está sendo implementado nessas leis. E o que mais me indigna é que as pessoas que supostamente dizem que vão combater isso, as pessoas que se dizem de direita, apoiaram essa aprovação lá no Congresso maciçamente.
O PL apoiou isso maciçamente. Não houve ali, eu assisti a sessão toda, eu fiquei envergonhado. Não teve um deputado que se levantou para dizer ali com veemência, olha, existe um risco claro de que homens vão sofrer na mão de falsas denúncias, a mulher não precisa provar, não vai mais ter que o delegado pedir uma protetiva, inutilizou-se o juiz, o Ministério Público, ou seja, a palavra da mulher virou suprema na sociedade. E nós vamos ter um efeito nefasto muito maior do que nós já temos hoje em dia, porque agora abriu-se a porteira, digamos assim, né, para as falsas denúncias. Alexandre, eu também tenho uma outra contestação no aspecto político. Você fala muito sobre as leis, e teve num momento histórico do país, onde se comemorou a Lei Maria da Penha e seus 15 anos, você fez algumas contestações. Também no seu canal você colocou o doutor Marco Heredia Viveiros e citou a versão dele, pediu para que ele desse o seu depoimento, e você foi muito criticado por tanto parte da direita quanto parte de influenciadores digitais, com argumentos de que a Lei Maria da Penha era uma coisa boa, e outros disseram que você não poderia ter colocado ele porque você ia se expor politicamente. Outros também falando que, como o caso do Dom Sandro, dizendo que essa ideia de tentar reverter algo ou tentar entrar na política não era uma coisa boa. Como é que você avalia essas críticas à sua pessoa, e você acha que a política é o caminho viável para as pessoas resolverem esses problemas que cotidianamente elas passam com a Lei Maria da Penha, e qual é a sua opinião sobre as críticas? Bom, eu vou começar até pela segunda parte que fala com relação ao um outro influenciador digital, que é o Dom Sandro, né? Nós tivemos algumas divergências. Eu diria que as divergências que eu tenho com ele são mais no modo de enfrentar o problema, porque, no mais, nós comentamos sobre o mesmo problema, que é o avanço de um sistema, eu diria até matriarcal, né? Dizem que existe um tal do sistema patriarcal, mas se você for avaliar bem, é um sistema matriarcal que está vigente hoje. E nós concordamos no que, assim, ó, na análise do que acontece hoje na sociedade. A nossa discordância se dá com relação à maneira com que nós encaramos esse problema. Ele sugere aos seus seguidores que as pessoas literalmente desistam da sociedade, desistam dos relacionamentos, desistam da luta política. Esse barco, digamos assim, já afundou, como ele diz, e agora é o seguinte: viva a sua vida sem se preocupar com a sociedade, porque a sociedade já afundou e ninguém tem mais capacidade para salvar. E quando eu critiquei isso em um podcast que eu fui, ele não gostou da crítica. Eu, no meu ponto de vista, foi uma crítica construtiva, até para mostrar para os jovens que essa postura, conforme o meu entendimento, é uma postura covarde, derrotista, de aceitar a derrota, ficar de joelhos perante alguém que está literalmente destruindo a sua vida. E eu digo, não, vamos enfrentar o problema existe para ser solucionado. E uma das soluções é a via política, eu não digo que é a única. E sim, hoje a via política, ela é um meio, porque é de lá que saem, por exemplo, essas leis que vieram essa semana. É lá no Congresso Nacional que elas são fabricadas, assim, ó, a rodo, sem freio, sem fim, porque esse projeto que eu falei para vocês que passou essa semana lá no Congresso é um exemplo. Não teve nenhum deputado que se levantou lá para dar o contraponto. Então é necessário que tenha alguém lá para dar esse freio, dar esse contraponto. E eu atuo nessa linha. E aí vamos agora entrar numa outra questão que para mim é muito mais relevante e importante do que Dom Sandro, que é o caso envolvendo Marco Antônio Heredia Viveiros. Eu já estou, digamos aí, há uns 2 anos nesse trabalho, juntamente ao meu amigo, eu já posso afirmar que ele é meu amigo, Marco. Eu não conhecia a história da Maria da Penha e não conhecia a história dele. Eu conhecia a lei e, como todas as pessoas acreditam, uma mulher havia sofrido por demais na mão de um homem, havia ficado paraplégica por conta de diversas agressões. E aí eu achava ok. Aí quando eu recebi uma falsa denúncia, e eu já estou há 3 anos e meio afastado das minhas filhas por conta disso, eu vi que a situação era caótica. Eu comecei a pesquisar mais sobre a Lei Maria da Penha. Como é que uma mulher podia ter na mão uma arma daquele tamanho, daquele calibre contra um homem? E eu comecei a me aprofundar, a pesquisar, a estudar o caso que levou a produção dessa lei, que é o caso da Maria da Penha e do Marco Antônio Heredia Viveiros. E eu tive acesso a um livro que ele escreveu, aliás, hoje já tive acesso a mais. Ele escreveu mais de 20 livros, isso as pessoas não sabem. Assim, e eu digo o seguinte, não é uma versão que ele está apresentando, ele está apresentando a verdade, porque ele apresenta o que está contido no processo judicial, não é a versão dele. Ele só diz o seguinte: gente, olhem este processo, me digam aqui aonde é que está que eu fiz isso que ela está dizendo que eu fiz. Não existe prova cabal alguma no processo que afirme categoricamente que ele provocou aquele mal àquela mulher. E ele está há 40 anos tentando mostrar para as pessoas o que de fato aconteceu naquela noite em março de 1983. Fazem 40 anos, farão 40 anos esse ano do acontecido. Ele está há 40 anos passando por um martírio em vida, um suplício. Ele foi afastado das filhas naquele momento, nunca mais teve acesso às filhas, 40 anos, e hoje elas já adultas veem a mãe como heroína nacional, não tem nem o interesse de buscar, falar um oi para o pai. Isso é cruel, ele tem uma pena perpétua sem ter feito nada. E as pessoas me falam assim: mas como você tem coragem de andar do lado de um assassino, supostamente, sendo que ele não fez isso, ele não tirou a vida de ninguém? E eu digo o seguinte: eu estou tranquilo ao andar do lado dele, porque eu já tenho a conclusão, com tudo que eu me informei, estudei, de que esse caso é uma farsa. Ele é um boi de piranha que o movimento feminista usou para avançar ali essas pautas femininas, lá no início dos anos 2000. No primeiro governo do atual presidente, foi no governo dele que foi sancionada a famigerada Lei Maria da Penha, é no governo dele que eles estão enfiando mais essa entubada, desculpem aqui o meu português coloquial, mas estão entubando na sociedade mais esse absurdo, essa bizarrice inconstitucional, onde a mulher ela é superior à lei,
ao delegado, ao Ministério Público, ao juiz, a tudo. A palavra dela virou absoluta. Isso é inconstitucional. Ela não precisa nem fazer boletim de ocorrência. Você tem noção disso? Da inconstitucionalidade disso? Não precisa nem fazer boletim de ocorrência. E aí você comentou sobre uma entrevista de ontem de uma advogada que participou do programa. Eu acompanhei um trecho, né? E eu digo pra você, eu tenho pena das pessoas que estão sendo defendidas por essa senhora. Eu não tenho nada contra ela pessoalmente. Até gostaria, quem sabe, talvez bater um papo com ela, para explicar para ela de fato que a visão dela está deturpada. É uma visão atrasada de sociedade, tá? Onde ela imagina que as mulheres elas vivem em um constante genocídio, quando os fatos concretos não são esses. Se você pegar os dados, inclusive eu postei um vídeo recentemente, se as pessoas tiverem interesse, canal Alexandre Paiva, procure por masculinicídio. Eu provei com dados, com números, de que até mesmo no âmbito doméstico, até mesmo dentro de casa, os homens morrem mais na mão das mulheres. Isso as pessoas não sabem. Nós temos um índice de 3:1. 3 vezes mais homens morrem assassinados pelas companheiras dentro de casa do que o contrário. Seria então o contrário um genocídio masculino? Então eu estou só fazendo uma provocação para a sociedade entender que nós estamos caminhando por uma via muito perigosa, onde estão literalmente já categorizando os homens como os opressores, como os culpados, e as mulheres imediatamente como as vítimas. E isso não pode acontecer. Não é assim. As pessoas são boas ou más, sejam elas homens ou mulheres. Tanto homem quanto mulher pode fazer uma maldade, pode tirar a vida da pessoa. E as leis hoje estão sendo fabricadas com a visão errada de que o homem é o maior causador de assassinatos hoje dos casais, quando na verdade é o contrário. Então eu estou trabalhando para mostrar que o Heredia, ele é, digamos assim, o pivô, o caso dele é o pivô de todos esses outros casos de falsas acusações. Porque a Maria da Penha não tinha prova alguma. Foi somente com base na palavra da Maria da Penha que ele foi condenado. É bizarro, ninguém sabe, mas ele também levou um tiro nesse dia. As pessoas não sabem, quando eu falo isso, as pessoas ficam abismadas. Os dois foram baleados para o hospital nesse mesmo dia. As pessoas não têm noção disso. Ele passou 4 dias internado ali, depois de ter sido baleado. Ela, infelizmente, foi mais grave. Ela teve um problema que lesionou a coluna dela. Mas o que as pessoas não sabem é que o que aconteceu naquele dia foi um assalto. Uma tentativa de assalto frustrada por ele, que flagrou os assaltantes, entrou em luta corporal com eles, acabou baleado e ela também acabou baleada. As pessoas não sabem disso e eu quero trabalhar para que as pessoas comecem a se informar mais, porque ele merece pelo menos ser ouvido. Também queria te perguntar sobre a questão do Instituto Maria da Penha. Você postou um vídeo recentemente sobre processos. Eu queria saber o que realmente aconteceu ali, se você foi processado, se você chegou a ter um processo, e o que aconteceu especificamente. Você citou no seu vídeo sobre censura, que estava sendo censurado. Como é que você avalia esse contexto e como é que você avalia essa situação do Instituto Maria da Penha? Perfeito, Matheus. Com relação a essa questão, eu estou sim sendo processado pelo Instituto Maria da Penha. Eu estou recebendo juntamente com alguns outros produtores de conteúdo, somos 5 ao todo. Porém, eu sou o único ali que eles estão pedindo para derrubar todas as redes, todas. Tá? Nós temos ali também envolvido nesse processo a Pietra Bertolazzi, nós temos também a Jamile Venceslau, acho que Lady Red Pill e mais um canal ali que é um canal fake. Mas de todos esses canais, eu sou o único homem que estou sendo processado, e tudo está relacionado com o caso Heredia. Qualquer uma das pessoas que comentou sobre o caso Marco Antônio Heredia Viveiros está sendo processado pelo Instituto Maria da Penha. E numa primeira instância, a própria juíza, uma juíza mulher, que avalia o caso, disse no primeiro parecer que aquilo poderia se configurar como uma censura prévia, porque elas não apresentam nenhum fundamento na acusação, é uma acusação genérica, alegando que, supostamente, com o meu trabalho, eu estou prejudicando todo o coletivo de mulheres do Brasil. Eu estou prejudicando a política pública de defesa das mulheres. E aí eu faço até uma brincadeira, inclusive, dizendo o seguinte: se uma pessoa como eu, que não tem nenhum canal tão grande assim, que tem uma voz limitada, digamos assim, estou causando um abalo no sistema de proteção à mulher, eu diria que esse sistema não é tão forte assim, né? Porque estão com medo do meu trabalho, é porque esse sistema de defesa de proteção à mulher não é tão forte assim, né? Mas assim, eu estou bem confiante, porque eu sei que eu não fiz nada do que eles estão alegando. O que eles alegam é o seguinte, que aquela velha história, eles botam tudo num pacotinho, que é misoginia, tem ódio de mulher, quer que mulher sofra, sem apresentar nenhuma a prova concreta de uma acusação que eu tenha dito ou falado isso. Não, é simplesmente pelo fato de eu ter dado voz ao ex-marido da Maria da Penha. Isso está incomodando demais a dona Maria da Penha e o Instituto, que de maneira errônea está defendendo ela como pessoa física, porque é um instituto, um órgão público, recebe dinheiro público, está agindo ali como uma defesa da Maria da Penha, supostamente defendendo todas as mulheres do Brasil. Mas não tem prova alguma, estou bem tranquilo com relação a isso. No caso, eu tenho ali já 2 advogados cuidando do caso para mim, fora os outros advogados dos outros envolvidos, mas nós estamos bem atentos, porque o risco, por exemplo, se, como hoje nós vivemos um período sombrio, onde as leis não estão sendo mais respeitadas, então supondo que eles consigam eventualmente me condenar nesse processo, isso vai ser péssimo para toda a sociedade, porque qualquer pessoa que posteriormente vier a falar sobre o caso do Marco Antônio Heredia Viveiros vai ser sumariamente silenciado, porque o interesse deles é silenciar. Você vê que a grande imprensa não dá visibilidade para ele, não dá o direito dele dar a palavra dele. E aí pessoas como eu e alguns outros canais pequenos resolvemos dar essa voz para ele, estão tentando nos silenciar. Mas não vão calar, porque hoje a sociedade já está percebendo o que aconteceu. Nós, inclusive, eu quero aqui já deixar informado para vocês, nós estaremos indo para São Paulo no final desse mês para algumas entrevistas. Eu ainda não posso dar detalhes, mas para desespero aí do Instituto Maria da Penha e afins, a voz dele já vai ser ouvida por um canal muito maior que o meu, e não tem freio, não tem volta mais isso. A dona Maria da Penha vai ter que explicar tintim por tintim o que aconteceu naquela fatídica noite de 1983. Se aquilo foi verdade mesmo, ou ela mentiu para prejudicar o seu ex-companheiro, pai das suas 3 filhas. O canal JV News é de São Paulo. Se o senhor quiser também dar uma aparecida lá, você vai ser bem-vindo. Vamos alinhar isso aí, sim. O canal é democrático, né? E sempre abre espaço para
para as pessoas falarem. Eu vou ser bem sincero assim, ó, eu vou ser bem sincero pra você entender o nível que tá a coisa, tá? Se eu, por exemplo, marcar com você, eu já corro até o risco de falar que nós estamos indo para São Paulo. Mas acho que não, porque lá é uma cidade muito grande, enfim. Mas ele corre risco de vida, inclusive. Eu não dou o itinerário dele porque ele corre. Nós vimos ontem. O ex-juiz Sérgio Moro tem um plano para tirar a vida dele. O Marco ele já recebeu várias ameaças de morte. Centenas de ameaças de morte. Então nós não divulgamos a agenda dele de antemão para segurança. Nós não divulgamos onde ele mora para a segurança dele, porque ele corre risco de vida efetiva. Então vamos tentar organizar isso sim, mas os seus telespectadores vão ter que saber o dia, porque infelizmente a gente não vai poder divulgar com antecedência. A gente percebeu também umas críticas que você fez a Bolsonaro. Você, antes da eleição, fez alguns vídeos, apoiou e até se filiou ao Partido Liberal, foi candidato a vereador, mas você tem um posicionamento bem crítico ao presidente Bolsonaro. Você também fez críticas quando ele sancionou 41 projetos de lei em defesa das mulheres, além de alguns atos normativos, como cita aqui na reportagem do Aos Fatos. Na sua opinião, você acha que o Bolsonaro ele é um homem que se pautou pela pauta antifeminista e no seu governo ele fez mais do que a Dilma Rousseff e o Lula fizeram para o feminismo, ou você acha que é um exagero fazer essa análise? Eu tenho uma séria crítica, e aqui já vai além até do próprio Bolsonaro como pessoa, ele, presidente, mas também a toda a militância envolvida ao entorno dele. Porque nós entramos numa espiral de ataque entre aliados muito grande. Porque bastava você discordar de um ponto onde o Bolsonaro estivesse errado para você virar inimigo. E isso é prejudicial para o debate. E eu só te colocando aqui também outra situação. Eu saí candidato em 2020 pelo PL, ou seja, eu já estava no PL quando o Bolsonaro veio. Mas eu respeito ele enquanto alguém que fez o papel dele, ele é limitado, eu sempre disse isso bem claramente, eu votei nele, porque ou era ele ou era esse que está aí hoje. Enfim, entre os dois eu sou infinitamente mais o Bolsonaro. Agora eu não posso ser categorizado como bolsonarista, é isso que incomoda uma parte da militância. Mas como assim você não é bolsonarista? Desculpa a palavra, é uma babaquice de algumas pessoas que estão sendo politizadas agora, que acham que se você não concordar com ela 100%, você é inimigo. Não, eu critiquei realmente o Bolsonaro com relação a essa pauta feminina, porque, inclusive, viralizou a esposa dele, meses antes da eleição, falando, olha, o governo Bolsonaro aprovou 100 leis para a mulher. Como é que alguém que surgiu para a imprensa, sendo atacado como estuprador, e ele depois acaba fazendo exatamente o jogo que as inimigas dele queriam que ele fizesse? Mas aí foi uma conta política, ele fez uma conta política erradíssima, porque a mulher que já não gostava dele não ia votar nele. Ele tentou ali conseguir votos mais de mulheres, mas foi uma tentativa frustrada e prejudicou mais ainda os homens. Mas eu diria que essas 100 leis que ele aprovou em 4 anos não são tão letais quanto essa que foi aprovada essa semana. Ele aprovou perfumarias, digamos assim, né? Porque era bonitinho, para ganhar voto. Agora, essa lei que foi aprovada esta semana, pesquisem, o PL, eu digo para vocês todos pesquisarem porque é bizarro. PL 1604/2022, de origem do Senado Federal. Peço que vocês pesquisem. Ela é um tiro de canhão, de bazuca na cabeça do homem, sustentando a narrativa feminista de que a mulher ela é sempre a eterna vítima. Ela é tão eterna vítima que não precisa nem de boletim de ocorrência, não precisa de lei, não precisa de crime cometido, não precisa de delegado, não precisa de Ministério Público, não precisa de juiz. Ela está acima da lei. A direita, inclusive, me critica, né, porque eu critiquei o Bolsonaro, só que eles não percebem que eles estão sendo feitos de marionetes, como eu falei. Essa lei que passou ontem, justamente é isso. Inclusive, novamente repito, com o apoio maciço do PL, maciço, todos os deputados votaram a favor disso lá. Foi um acordo de líderes e todos aceitaram. Tudo bem, aprova aí essa lei inconstitucional, que vai ajudar o feminismo a avançar o ataque ao patriarcado e à família, que tá tudo bem, eu não quero magoar as minhas eleitoras, que eu chamo já de feministas de direita. Alexandre, também tem um outro ponto específico, que é a questão da internet e agora recentemente das reportagens que colocam os influenciadores digitais, tanto o MGTOW quanto o Red Pill, no alvo de críticas. Exemplo disso foi o que aconteceu no Fantástico, no caso do influenciador digital que, infelizmente, se envolveu numa polêmica com uma outra influenciadora por causa de uma ameaça que ele disse na internet, que era processo ou bala. Como é que você avalia esses ataques a conteúdos masculinos e conteúdos de defesa do direito do homem, e como é que você também avaliou esses ataques da imprensa e também as últimas informações que estão se colocando, onde o governo federal também está se dispondo a criminalizar a misoginia e outras teses de gênero? Como é que você avalia isso e qual é o seu posicionamento em relação a esses temas? Perfeito. Com relação a esse caso envolvendo o Thiago Schultz, eu diria que isso era o que já era esperado. Na verdade, eles gostariam que algum homem já tivesse ido e efetivamente feito alguma bobagem, de tirar a vida de uma mulher. Para pegar esse caso, pensar ele e colocar todos os homens que estão defendendo o seu direito, assim como eu, no mesmo barco, no mesmo balaio. Só que foi um tiro que eu acredito que saiu para a culatra, porque ali foi uma acusação. Realmente ele errou, eu conheço ele, eu conversei com ele reconhece o erro, não deveria ter feito isso. Ele se deixou levar por uma emoção momentânea ali, estava sendo bombardeado por semanas na rede social com bullying virtual, que inclusive eu falei para ele, já poderia ter processado, porque existe hoje um crime, que é um crime cibernético, de bullying virtual. Ele estava sofrendo esse bullying virtual e ele acabou reagindo mal,
E essa mesma mensagem que ele supostamente mandou para ela, para ameaçar ela, ele mandou para diversas outras pessoas, foi um copia e cola para várias pessoas, inclusive homens, na própria reportagem do Fantástico. Ficou claro, outros homens receberam essa mesma mensagem, o que prova que não é nada de misoginia. É só uma pessoa que estava sendo atacada, reagindo. Eu sempre dou exemplo daquele, quando você coloca um animal pressionado contra a parede. Se você pressiona um animal contra a parede, ele vai de alguma forma ou outra reagir. Se você acuar um cachorro, ele vai morder para se defender, para sair dali, para correr, para fugir. Eu diria que eu coloco isso nesse caso. Ele errou também em morder, digamos assim, mas todas essas pessoas que queriam que ele fosse acuado, conseguiram o que eles queriam. E a imprensa, e eu digo isso com toda tranquilidade, eles estão torcendo de verdade para alguma mulher perder a vida na mão de alguém que se identifica como Red Pill. Porque eles querem pegar esse caso e mostrar para todo mundo, olha aqui, não falamos, não dissemos. Então, para você citar como exemplo, é a mesma coisa que se, por exemplo, eu pegar uma mulher que é feminista e tirar a vida de um homem, ó, tá vendo? Eu falei para vocês que o feminismo mata homens. Ah, não, mas veja bem, isso é um caso específico, não pode ser colocado como um todo. No caso delas, isso funciona. Mas quando é o homem, tá vendo aqui, ó, não falamos que isso é machismo, os masculinistas são perigosos, são raivosos, eles pensam um caso, como fizeram com o Thiago, e jogam na imprensa para ver se cola em toda a sociedade aquela imagem ruim, em todo aquele conjunto de pessoas. Por que eu digo que eles fazem isso? Porque eles não conseguem rebater os nossos argumentos. Então, ao invés de atacar a mensagem, eles preferem atacar o mensageiro. Isso é uma tática já conhecida aí, antiga. Quando você não consegue refutar o seu inimigo, é uma tática de debate isso, você vai atacar o seu inimigo pessoa física, e não a mensagem que ele transmite. E o que essas pessoas estão dizendo? Olha, o comportamento feminino hoje, ele está degradante, ele está intoxicado por essa ideologia, essa pregação constante de ódio ao homem, e aí já entra nessa questão que você falou sobre a criminalização da misoginia, que é mais do que nós vemos diariamente, o ódio ao homem, a misandria, ela é real. Quando você abre alguma reportagem onde um homem morreu na mão de uma mulher, você vê mulheres aplaudindo, comemorando, isso é ódio puro. E aí nós criamos a nossa proposta legislativa também, né? Se você puder divulgar, eu te mando depois o link, nós estamos quase com 20 mil já. O número necessário são 20 mil, já está em quase 18 mil, faltam 2 mil só. As mulheres conseguiram, a ideia como a coisa está mais ou menos parelha. As mulheres conseguiram 23 mil apoios para o projeto delas, e nós já estamos quase nos 20 mil também. Ou seja, o Congresso Nacional tem que debater a sério. Se for debater a questão da misoginia, vai ter que debater a sério a tal da misandria também. Ou não vai ter lei para ninguém, ou vai ter play para homem e para mulher. Você pode deixar para nós as suas redes sociais, para as pessoas do nosso canal te seguirem? Poxa, perfeito, agradeço a oportunidade, a gente não sei, já está estourada a hora aí, agradeço você pelo convite. Para quem tiver interesse em mais informações a respeito desse assunto, eu sou um estudioso com relação ao problema, você pesquise por @Paiva nas ruas, tá? Paiva nas ruas. No Instagram, no YouTube também agora é possível colocar o @Paiva nas ruas também, no YouTube, canal Alexandre Paiva. Lá estão as entrevistas que eu fiz com o ex-marido da Maria da Penha, pesquisem lá, Marco Antônio Heredia Viveiros no meu canal, tem uma playlist, inclusive. Aí eu provoco todas as pessoas a tirarem as próprias conclusões. Não acreditem no que eu estou falando, ouçam o que ele quer dizer. Ele tem os livros dele, leiam os livros dele e as próprias conclusões. Eu agradeço aí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, agradecendo a Alexandre Paiva. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade de entrevistá-lo. Esse foi o Plantão JBV News, primeira edição. Voltamos amanhã, a partir das 10 horas. Agora, meio-dia. Obrigado a todos. Valeu.